Como é bom estar na casa do Senhor, louvando, adorando, podendo falar para Ele através das canções que nós o amamos e que nós estamos sim dispostos a receber um pouco mais dele. Amém? Você também está disposto a receber mais do Senhor nessa noite? Amém? Sabe que há 2 semanas eu tenho estado com uma palavra no meu coração. E há 2 semanas eu tenho preparado essa mensagem de hoje. Não sei porquê, né? Algumas coisas ficam no nosso coração. Mas palavras na cabeça. Palavras. Palavras faz sentido na nossa vida? Palavras. Às vezes frases, momentos em que palavras são faladas, palavras são recebidas. E eu fiquei pensando, qual a importância de uma palavra? Qual a importância de um recado? Com base nisso tudo, eu fui estudar um pouco das últimas palavras de Jesus na cruz. E eu fiquei pensando, como é delicado, né, ouvir de uma pessoa que está prestes a partir. São momentos muito especiais. Talvez eu ainda não tive essa oportunidade, né, por assim dizer, mas talvez você já teve no leito ou em casa mesmo, onde você teve a oportunidade de ouvir as últimas palavras de alguém, um conhecido, talvez algum ente querido, né, um familiar. Qual que é a sensação? O que você sente? Qual é o grau de importância que você dá para aquelas últimas palavras? Ou quem sabe se, só hipoteticamente falando, se hoje você partisse e você tivesse a oportunidade de, nos teus últimos minutos, proferir algumas palavras para alguém. Uau! Quais seriam essas palavras que você diria? Para quem você gostaria de falar as suas últimas palavras? Como será que essa pessoa receberia de você suas últimas palavras? E eu meditei um pouco nisso, pensando nas últimas... Foram as palavras que Jesus falou ao longo do seu ministério. A gente já estudou aqui, aprendendo com o mestre, uma série de 7 pregações que a gente fez, aprendemos bastante, mas nunca se esgota. Jesus sempre tem muito mais para ensinar para a gente. Jesus tem muito mais para contribuir para a nossa vida, muito mais do que a gente imagina. Mas eu pensei nas 7 últimas frases que Jesus falou na cruz. Ali, preso naquela cruz. 7. E eu tenho certeza que hoje não vai dar tempo para falar tudo. Então eu já me programei para começar hoje e terminar sábado que vem. Mas a gente vai pensar um pouco sobre as 7 últimas palavras ou frases de Jesus na cruz. Os evangelhos vão falar. Para a gente abrir esse culto, a gente vai ler o que está em João 19, 28 a 30. Mas a gente vai passear sobre os outros evangelhos para a gente entender um pouco mais e tentar aprender um pouco mais a partir daquilo que Jesus...
que estava ali por perto, dos amigos que, embora tinham fugido num momento, eu creio que na hora que estava no finalzinho, eles já estavam mais próximos, porque já tinha passado todo aquele alvoroço da perseguição. Talvez nesse momento eles já estivessem perto ali, vendo, talvez ouvindo com um pouco de dificuldade Jesus falando, pedindo alguma coisa para matar a sua sede, mas talvez eles tivessem ouvido. Puxa vida, o mestre falou que estava com sede. Que sentido isso faz na nossa vida? Quais seriam as palavras que eu e você usaríamos para deixar um recado ou para ensinar alguma coisa para alguém? Talvez um amigo, talvez um filho, mas um recado. Eu acho que a gente pode aprender com as palavras de Jesus nos momentos finais da sua vida. E o primeiro ensinamento que eu tiro está em Lucas 23, 34. Como eu falei, cada evangelho vai falar de uma maneira diferente. Eu separei um só para a gente ter como base as palavras finais de Jesus. Mas Lucas 23, 34 vai dizer assim: então disse Jesus: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que eles estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O primeiro ensinamento que eu tiro das últimas 7 palavras, as últimas 7 frases de Jesus na cruz, foi: Jesus nos ensina que mesmo diante da maior injustiça, o perdão ainda é uma arma poderosa. Independente do que eu e você vivamos, Jesus na cruz nos ensina que perdoar sempre vale a pena. Você já se sentiu injustiçado? Só uma vez. Quantos de nós já não nos sentimos injustiçados, se é que não estamos vivendo um momento como esse? Puxa vida, isso não é justo comigo. Jesus estava sendo injustamente perseguido, foi crucificado pelos homens e havia sido injustamente condenado à morte, como eu e você conhecemos essa história. E mesmo assim, ele optou, mesmo assim ele preferiu perdoar. E eu aprendo que, talvez você também já tenha vivido esse esforço, é muito mais esforço você se vingar do que você perdoar. Você gasta muito mais energia se vingando do que dizendo: me perdoe. Estou errado? Ou é só com o Vaguinho que acontece isso? A gente desprende de muita energia se vingando, planejando, esperando o momento. A gente fica corroendo aquele negócio fica corroendo nosso coração, nossa alma, esperando o momento certo para se vingar. Quando, na verdade, o perdão é muito mais simples. Na prática. Mas Jesus nos ensina que eu e você podemos perdoar, independente do que aconteceu. Ou você vai esperar ser crucificado, como Jesus foi, para aprender que nessa situação é que dá para perdoar. Ou talvez você quer comparar aquilo que você está vivendo com a crucificação de Cristo. Fala: não, Cristo, você só estava crucificado. Você não entende o que está acontecendo na minha vida. Você não sabe o que eu estou vivendo. Você não conhece a minha família, você não conhece meu vizinho, você não conhece as pessoas que estão em volta de mim. É muito fácil na cruz você falar: perdoa. Às vezes a gente tem esse sentimento. Não sei se foi há 2 semanas atrás, eu falei justamente sobre isso. Onde que está o seu irmão? Às vezes a gente não se preocupa com o irmão. Onde que está o seu irmão? Não me interessa, eu tenho minhas dificuldades. Deixa o meu irmão lá. A hora que eu resolver minha situação, eu dou um passo na direção dele. Jesus está dizendo outra coisa, está dizendo: não. Independente daquilo que você está vivendo, você pode perdoar. Você pode. E a gente sabe que a gente deve, inclusive, perdoar. Porque mais para frente a gente vai falar o que pode nos livrar quando a gente perdoa alguém. Se vingar é relativamente fácil. Basta seguir os instintos que estão dentro da gente. O difícil é abafar a vontade de fazer a carne, que a carne está mandando, e fazer a vontade de Deus. Fazer o que Deus nos manda fazer.
Eu li outro dia uma ilustração muito interessante, diz ser uma história real, de um médico muito notável, norte-americano, que ele tinha um coração muito bom, um coração amável, um coração, aquela pessoa que gostava muito de abraçar as pessoas, de ajudar ao máximo que ele podia. Só que ele faleceu. E a sua família foi mexer nos registros do seu consultório e encontrou uma caderneta com várias anotações escritas em caneto vermelho. E para várias pessoas estava escrito assim, perdoado. Ele atendeu de graça. Dizia assim, perdoado porque não tinha dinheiro. Ou perdoado porque era pobre, alguma coisa parecida com isso. Mas ele atendeu gratuitamente aquelas pessoas, várias pessoas durante sua vida. E a sua esposa encontrou essas anotações, essa caderneta. E ela não achou justo. Ela falou assim, não, isso não é justo. Eu vou recorrer aos meios legais e cobrar dessas pessoas. Entrou na justiça, foi em juízo atrás dessas pessoas, e o juiz, na última instância, falou para ela assim, escute, de quem que é essas anotações na caderneta? Ela falou assim, do meu marido. Teu marido atendeu, e teu marido não cobrou, ele perdoou a dívida dessas pessoas? Sim, mas eu estou requerendo. Ele falou assim, não existe tribunal no mundo que possa cobrar uma dívida como essa. Porque quem sofreu, perdoou. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Jesus fez exatamente isso. Ele quem tinha sofrido todas aquelas afrontas e aquilo que a gente não sabe ao certo, mas que o filme... Como é que é o nome do filme do Mel Gibson? Mas que o filme A Paixão de Cristo nos faz imaginar. Aquele ator todo arrebentado, crucificado daquela forma, lá na cruz falou, Pai, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Que amor é esse? É um amor que a gente, sinceramente, não consegue equilibrar com o nosso, mas que serve como um parâmetro para mim e para você. É lá que nós precisamos chegar. É lá. É olhando nessa direção que eu e você precisamos viver. Nosso referencial tem que ser Cristo. A palavra de Deus nos ensina que o nosso referencial é Cristo. Tudo que Ele fez tem que ser parâmetro. Ah, mas meu vizinho não faz. Teu vizinho não é Cristo. Nosso referencial é Cristo. Nós temos que olhar para Cristo e procurar fazer aquilo que Ele fez. Procurar realizar as coisas que Ele mandou fazer. Porque Ele é o nosso referencial. A Bíblia diz que o perdão envergonha os nossos inimigos. E Romanos 12, 20 vai dizer, mas façam como as Escrituras dizem. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você fará queimar o remorso e a vergonha. Não retribua o mal com o mal. Não retribua a afronta com afronta. Quer ver uma coisa interessante? Quantos estiveram na marcha para Jesus hoje? Talvez vocês tenham visto. Todo ano, ali na Praça Tiradentes, tem um grupo que fica ali contra o que está acontecendo. Não sei se acontece com as outras marchas. Com a marcha para Jesus acontece. Todo ano eles ficam ali com bandeiras pretas, com dizeres, até de certa forma agressivos, questionando por que acontece, por que é investido nisso. Não vou entrar nessa questão, porque eu conheço muitas pessoas que vão lá. Eu hoje mesmo vi muitas pessoas evangelizando na rua, pessoas chorando, porque tinha alguém falando. Talvez não é todo mundo que faz, não é todo mundo que fala, mas alguns daqueles realizam o ID ali naquele movimento. Enfim, tem pessoas que fazem. Mas tem esse grupo que fica lá, todo ano, bandeirinha preta, com dizeres bem chatos assim até. E o nosso trio parou, porque a gente estava ali de segurança do trio, evitando que as pessoas se aproximassem da roda do caminhão, para evitar acidentes.
E nosso trio parou bem na Praça Tiradentes, de frente para aquelas pessoas. E eu olhei assim, fiquei olhando, eu li quase todos os cartazes, assim, porque a gente estava parado. Daqui a pouco eu virei e fiquei prestando atenção no que o rapaz estava falando lá em cima. Daqui a pouco o Marquinhos estava do meu lado e ele falou assim, Vaguinho, olha ali. Eu olhei aqui assim, um monte de jovens que estavam na marcha foram até aquelas pessoas e abraçaram e começaram a beijar eles. E começaram a pular no meio deles, porque daí começou a tocar uma música. E eles começaram a fazer a mesma coisa que todo mundo estava fazendo. A hora que eu estava lá, eu lembrei desse versículo. Eles não são nossos inimigos, não. Mas, de certa forma, eles estavam afrontando aquilo que a gente estava fazendo. E eu achei lindo aquele grupo de pessoas que foi até ali e não se intimidou com aquilo que estava escrito e nem com a forma como eles estavam vestidos. Eles foram lá e trataram com amor, como deve ser. Como é o exemplo de Jesus, esse exemplo que a gente está falando. Jesus agiu com amor em todo o tempo. Ele é o nosso referencial. E eu olhei aquilo assim e falei, nossa, que legal, que bonito. E aí o nosso trio foi, e as pessoas saíram, mas eu tenho certeza que no coração daqueles jovens que foram abraçados, ficou uma coisa diferente. Talvez eles foram impactados, talvez eles não conheçam verdadeiramente Jesus, e talvez um abraço daqueles apresentou Jesus para eles. É isso que nós temos que fazer. Mas a palavra de Deus também vai dizer que o perdão nos livra de prejudicar-nos a nós mesmos. Mateus 18, do 32 a 35, diz assim: Aí o patrão chamou aquele empregado e disse, empregado miserável, você me pediu e por isso eu te perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Perdoar sinceramente. Sinceramente. Um pouquinho antes da gente começar a mensagem, eu falei que Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Somente Ele conhece a verdade do nosso coração. Somente Ele é quem sabe se nós estamos sendo sinceros ou se nós estamos dizendo da boca para fora. Isso vale para o perdão, isso vale para a adoração, porque Ele conhece em espírito e em verdade aquilo que está dentro do nosso coração. Você tem decidido perdoar alguém que te prejudicou? Como você lida com o perdão? Ou depende da circunstância para você perdoar? Segundo ensinamento que a gente vai encontrar nas palavras de Jesus, também está em Lucas 23, 43, que diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. E o segundo ensinamento é, Jesus nos ensina que Ele está pronto, sempre pronto, para salvar quem quer que seja, quando for, desde que haja arrependimento sincero, desde que haja arrependimento genuíno. Esse é o segundo ensinamento que nós encontramos nas palavras finais de Jesus. Ele não estava lá de braços abertos, simplesmente porque Ele estava numa cruz. Simbolicamente, Ele estava de braços abertos, acolhendo a mim e a você. Ele estava pronto a salvar a mim e a você, que nem tínhamos nascido. Faltava quanto tempo para a gente nascer? Ele estava lá, morrendo por mim e para você. Pronto para salvar a mim e a você. Outro dia eu ouvi alguém falando assim: por que você evangeliza criança? Por que você evangeliza criança? Sendo que a palavra de Deus diz que das crianças é o reino dos céus. E de pronto o rapaz falou assim: porque nós nascemos pecadores. Então, embora Jesus tenha morrido lá na cruz há tanto tempo atrás para salvar a mim e a você, nós nascemos pecadores.
E durante a nossa vida, para que a gente consiga entrar debaixo dessa salvação que Jesus nos deu, nós precisamos nos arrepender. Porque nós nascemos pecadores, amém? Então nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Amém? Reconhecer, pedir perdão e aceitar aquilo que Jesus tem para nós. E foi isso que esse rapaz viveu ali. Seja quem for, até mesmo um ladrão ali na cruz, seja quando for, até mesmo no último momento de existência, aquele último milésimo de segundo, eu tenho certeza que tanto eu quanto você não sabemos o que passa na cabeça, no coração de alguém que está prestes a morrer. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se o Espírito Santo quiser, nesse milésimo de segundo, no último milésimo de segundo de lucidez, eu e você podemos sim nos reconhecer a nossa vida pecaminosa, nos arrependermos e sermos então, receber a salvação nesse tempo. Mas uma coisa eu digo para você, a gente acha que dá, então não espere, não tente esse momento para nesse milésimo de segundo você se acertar com Deus, né? Esse rapaz ainda estava no seu momento de lucidez, né? Então, eu não sei quantos minutos ele teve ali ao lado de Jesus, mas ele teve o tempo, lucidez para aceitar aquilo que Jesus tinha feito e estava falando para ele. Amém? O fato é que eu e você precisamos nos arrepender profundamente para que essa salvação, para que a gente possa receber essa salvação e tomar parte, tomar posse daquilo que Jesus fez por nós. Mas para que haja salvação de quem for e quando for, precisa haver verdadeiramente arrependimento. Alguns aspectos dessa conversa com ele, com esse rapaz, que está em Lucas 23, do versículo 40 ao 42, diz assim, esse diálogo entre eles ali. Porém o outro respondeu dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, disse ele, e por isso estamos recebendo o nosso castigo, o castigo que merecemos, por causa das coisas que nós fizemos. Mas ele não fez mal algum. Então disse, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei, diz a versão da Nova Linguagem de hoje. A versão mais antiga diz, lembre de mim quando entrar no teu reino. Essas foram as palavras daquele bandido que estava naquela cruz. 5 pontos para a gente entender, 6 pontos para a gente entender o que aconteceu ali. Ele repreendeu o seu companheiro de crime. Ele falou assim, ó, a gente está aqui porque a gente fez alguma coisa. Ele não. Segundo, ele confessou o seu próprio pecado. Ele declarou, em terceiro, ele declarou que Cristo não havia pecado. Em quarto, ele demonstrou uma maravilhosa fé quando ele fala com Jesus. Em quinto, ele confessou a Cristo e chamou-o de Senhor. E sexto, ele fez uma oração modelo. Senhor, quando o Senhor chegar lá, se possível, né? Lembra de mim. Ele fez essa oração, pedindo, clamando, e Jesus o perdoou. E Jesus o salvou ali naquele momento. Seja você, quem for, o que tenha feito, Jesus está pronto para lhe salvar. Basta você se arrepender genuinamente. Amém? Terceiro ensinamento, e a terceira palavra, ou terceira frase, que nós aprendemos com Jesus ali na cruz, está em João, no mesmo capítulo que nós lemos, 19, o 26 e 27, que diz assim, quando Jesus viu a sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela, este é o seu filho. Em seguida, ele disse, esta é a sua mãe. E esse discípulo, então, levou a mãe de Jesus para morar com ele, dali em diante, em sua casa. A gente não tem bem certeza de quem era, mas a gente, historicamente, vai
imaginar que esse discípulo é o João. E o terceiro ensinamento, a terceira frase que nós aprendemos de Jesus é que Jesus nos ensina a cuidar dos nossos pais até o limite máximo das nossas forças. Cuidar dos nossos pais. Eu acho uma palavra tão linda de Jesus ali na cruz, referindo-se à mulher que gerou ele no seu ventre. Tratando com tanto amor, com tanto carinho, tratando ela como o respeito que ela merecia, acolhendo ela, não querendo deixar ela perdida, não querendo, talvez tentando consolar ela no momento de luto, porque ele sabia que ia morrer. E talvez a intenção dele era assim: olha, você não está perdendo um filho, você está ganhando um filho. Talvez fosse esse o sentido, ou uma das intenções de Jesus falando isso. Talvez ele quisesse ensinar a mim e a você como que se trata, como que cuida da sua mãe e do seu pai, como que cuida dos seus pais, como que nós lidamos. Será que nós honramos? Será que nós respeitamos? Será que Jesus não queria nos ensinar a cuidar melhor dos nossos pais? Talvez essa fosse uma tônica dessa palavra de Jesus na cruz. Essa passagem nos faz pensar que Jesus, do Jesus homem, se preocupou com o bem-estar da sua mãe. Quando ele estava morrendo, ele quis consolá-la com uma palavra. E a gente não tem bem certeza, mas tudo indica que José nesse período já tinha morrido, porque não se ouve falar dele, não tem o nome dele em lugar nenhum. Então a gente imagina que nesse momento ele já tinha partido. Uma outra coisa interessante é que João 7:5 vai dizer que os irmãos de Jesus não acreditavam muito em Jesus, não seguiam o que ele falava e até menosprezavam ele pelas coisas que ele fazia. Então eu creio que neste momento talvez só tivesse Maria da sua família ali perto, os seus irmãos não estivessem ali. Talvez mais um motivo para Jesus falar assim: olha, a senhora não está sozinha, tem seu filho, esse agora é o seu filho, que vai cuidar de você. E a palavra vai dizer que então este amigo de Jesus adotou a mãe de Jesus como sua mãe e levou para morar em sua casa. Mas a palavra de Deus vai dizer que mais para frente, em Atos capítulo 1, vai dizer que os irmãos de Jesus se reuniam com a mãe de Jesus para orar. O que me faz entender que depois da ressurreição, os irmãos de Jesus talvez entenderam tudo que Jesus tinha feito em vida. E só reconheceram que ele era o Messias depois que ressuscitou. E talvez aquela palavra de Jesus, confortando e consolando a sua mãe, possibilitou ali talvez uma cura em seu coração, e ela pôde depois ter a sua família restituída, restaurada, e juntos poderem ter um tempo de adoração buscando ao Senhor. Leia Atos capítulo 1 que você vai ver, fala que os irmãos de Jesus e sua mãe se reuniam para orar juntos. Isso é lindo, porque a gente aprende que a gente tem que ficar atento a todas as palavras de Jesus, porque tudo que Jesus fala, tudo que vem de Jesus leva à vida, amém? Tudo que vem dele leva à vida. Uma palavra dessa não podia ficar solta, alguma coisa tinha que ter por trás disso. Eu não posso dizer com exatamente certeza, mas eu acho com todas as minhas forças que essa palavra de Jesus foi para consolar o coração de Maria, mas para restaurar, curar e fortalecer aquela família, que depois continuou servindo junto com os discípulos de Jesus. Jesus nos ensina aqui a cumprir o 5º mandamento, que está em Êxodo 20:12. Honre pai e mãe, para que os seus dias sejam prolongados. Talvez tenha essa conexão. Você quer ser abençoado aqui na terra? Você quer poder ter uma vida abundante?
respeite seus pais, honre seu pai e sua mãe, se você ainda pode, honre-os, trate com amor, trate com carinho. Cuidar de um ente querido, necessitado, pode ser até a missão de alguns, e a gente conhece várias pessoas que têm se dedicado para cuidar de uma pessoa. E muitas pessoas até chegam a exclamar: puxa vida, eu não tenho tempo para fazer mais nada. Fico em função. Mas a palavra de Deus vai me fazer entender que, às vezes, coisas que acontecem na nossa vida são como missões temporárias para um período da nossa vida, onde Jesus quer tratar o nosso coração e tratar as pessoas que estão perto da gente. Nada que acontece comigo e com você foge do controle, foge do conhecimento de Jesus. Amém? Como tem sido o seu cuidado com seus pais? Ou com sua família? Você tem honrado, você tem conseguido cumprir o 5º mandamento? Honrar pai e mãe? Uma vez eu ouvi uma citação do pastor Jeremias Pereira, que ele estava pregando para casais, para famílias, né? E aí ele falou assim, que ele um dia entendeu que ele estava comprando umas coisas para a casa dele, e não tem nada de mal você comprar as coisas para sua casa. E aí ele foi visitar a sua mãe e viu que o fogão da mãe dele estava com a porta meio torta, a cozinha dela estava toda escangalhada, e ele sentiu vergonha. Vergonha porque quando ele trocou lá na casa dele, isso é um testemunho que ele contou, né? Quando ele trocou lá da casa dele, não estava tão deteriorado como estava lá o da mãe dele. E ele sentiu vergonha. Ele falou, quando ele olhou para as coisas da casa da mãe dele, ele falou assim: eu não estou honrando a minha mãe. O pai dele já é falecido, mas ele falou: eu não estou honrando a minha mãe. Eu tenho investido em coisas que não são necessárias, enquanto a minha mãe está aí, não está passando necessidade, porque na simplicidade dela isso é bom. Mas eu sei que eu posso proporcionar uma coisa melhor para minha mãe. Então ele falou assim: naquele mês, eu dei um jeito, eu fui lá e troquei o fogão da minha mãe, troquei a geladeira, dei uma arrumada na casa dela. Porque esta foi uma das formas que eu encontrei de honrar a minha mãe, que tanto fez, tanto cuidou, com tanto carinho. E talvez eu só estou onde estou hoje, porque um dia ela pagou o preço para que eu pudesse estudar. E ele foi falando. Quando eu ouço isso de Jesus e faço essa conexão de honrar pai e mãe, eu lembrei disso, lembrei desse testemunho que ele falou. E ele falou assim: isso não serve só para mães, para pais, serve para sogros e sogras. Porque quando a gente casa, a gente quer que a nossa casa fique um brinco. Mas não necessariamente a gente faz o mesmo, ou tem o mesmo prazer com a casa dos nossos pais. E eu pensei nisso e falei: puxa vida, quanto tempo a gente, ou quantas coisas a gente faz desnecessárias, e que a gente podia talvez abençoar os nossos pais, fazer algo por eles, deixá-los mais felizes, com um carinho que parte da gente. Tudo isso, para mim, está tudo interligado. E no fundo, a palavra de Jesus, para mim, tem muito a ver com isso. Cuide, a hora que você não puder mais fazer, como que vai ser? Enquanto você pode, honre. Honre seu pai, sua mãe. Faça aquilo que você pode fazer. Faz aquilo que de repente está no teu coração. Eu tenho um problema muito sério. Eu sou muito esquecido. E a minha esposa sabe, eu sou extremamente esquecido. Meu sogro, ele tem vários problemas de saúde e eu sempre acompanho ele ao médico. Sempre. Quando não é ele, é minha sogra. Quando não é minha sogra, é minha esposa. Os três, eu estou sempre indo no médico com eles. E um dia, eu estava lá no hospital e eu falei para a Vivi. Falei: amor, eu me sinto mal estando com o teu pai aqui no hospital. Porque eu nunca fui no hospital com meu pai. Aí eu pensei: tá, meu pai nunca precisou. Mas sabe quando você fica com aquele, puxa vida. Passou algum tempo, meu pai marcou umas consultas e ele não tinha
Minha mãe marcou umas consultas para ele porque ele não marcava nunca. E eu peguei e falei assim, não, eu vou levar o pai no médico. Fui naquela manhã, fui sair da minha casa, fui lá na casa do meu pai, peguei ele, a gente foi no médico. Chegamos lá, foi um tempo muito gostoso, eu me senti assim, um super filho. Falei, nossa, eu fui no médico com meu pai. Aí o médico deu uma série de papéis para ele fazer exame, e eu falei assim, pai, faz o seguinte, me dá aqui esses papéis. Eu tirei foto de todos eles, eu falei assim, eu vou ligar no médico, eu vou marcar para o senhor. Esse negócio acho que já tem um mês, e eu não marquei o médico para o meu pai. Quando eu estava estudando esse texto, eu falei, que miserável que você é. Você está entendendo? Como a gente se perde no nosso dia a dia, como a gente se perde na nossa agenda. Tudo é muito mais importante. Você acha que o meu pai fez os exames? Ele não fez até hoje. Talvez precisaria que o filho dele ajudasse um pouco mais. E essa palavra me bateu muito. Talvez por isso eu estou repetindo tanto, porque essa palavra de honrar pai e mãe mexeu comigo. Não que eu não honre meu pai, não que eu não honre a minha mãe, mas nesse momento eu me senti um filho desleixado. O que você acha que eu vou fazer? Primeira coisa na segunda-feira. Eu vou colocar na minha agenda para eu não esquecer de ligar pelo menos e agendar os médicos. E depois dar um jeito de arrastar meu pai para o médico. Eu posso fazer isso. Isso é honrar pai e mãe. Talvez você tenha vivido coisas semelhantes, talvez você tenha vivido coisas muito maiores, talvez tenha passado coisas no seu coração agora. Se Deus está falando alguma coisa com você e tem alguma coisa que você pode fazer, não deixe passar. Faça. Nossos pais merecem. Amém? O quarto e último ensinamento dessa noite, eu vou deixar 3 para a semana que vem. Está em Mateus capítulo 27. Não, vamos ler Marcos. Ele tem o mesmo... É muito parecido. Vamos ler Marcos 15, 34. Marcos 15, 34. Diz assim: às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E o quarto e último ensinamento dessa noite, que a gente vai entender e aprender e observar aqui, a partir das últimas palavras de Jesus na cruz, diz respeito ao ensinamento de que todos nós, eu e você, estamos sujeitos a enfrentar momentos em que parece que Deus está ausente na nossa vida. Eu e você estamos sujeitos a olhar ao nosso redor e falar: puxa vida, onde é que foi parar Deus? Que está acontecendo tanta coisa na minha vida. Obviamente Deus está sempre presente, amém? Porque Ele é onipresente, a palavra de Deus nos ensina isso. Mas há momentos em nossas vidas que nós não conseguimos perceber Jesus perto da gente. Não conseguimos perceber Deus perto da gente. A gente não consegue perceber o Espírito Santo falando ao nosso ouvido, trabalhando no nosso coração. E tem várias passagens na Bíblia onde pessoas também choraram, se sentindo só. O salmista vai dizer, Salmo 10:1, ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Salmo 13:1 vai dizer, ó Senhor Deus, até quando se esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Isaías 64:7 também diz assim, ó, não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procura a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondestes de nós e nos abandonastes. Durante a nossa vida, dependendo do que a gente está vivendo, dependendo do caminho por onde nós estamos andando, eu e você fazemos umas orações muito parecidas com essa. Puxa vida, Deus, onde é que foi parar? Quando está tudo bem, o Senhor está comigo. Agora, quando está tudo ruim, me deixa sozinho. Eu não sei lidar com essas coisas.
e Deus me abandona. São orações que eu e você, tenho certeza que a gente faz. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar momentos em que Deus parece estar ausente. E o texto vai nos dizer que até Jesus teve esse sentimento. Esse sentimento de sentir-se abandonado. E o que a gente faz num momento como esse? Como que você lida com esse sentimento no teu coração? Com esse sentimento que brota e que em muitos momentos eu e você regamos. Eu e você tratamos. E isso vai criando, ocupando um espaço gigantesco dentro da gente. E a gente começa a perder de vista o Deus que era para a gente estar conectado com Ele. O Jesus que morreu na cruz por nós, entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida. Eu e você regamos aquele sentimento de ausência, aquele sentimento de medo, aquele sentimento de angústia. Em muitos momentos da nossa vida, eu e você regamos esse negócio. Ao invés de arrancar e deixar espaço livre para que Jesus adentre o nosso coração. Primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente tem esses sentimentos de, puxa vida, estou sozinho. Nós devemos fazer uma autoavaliação para verificar se Deus está querendo que a gente faça algumas correções na nossa vida. Ou aquela avaliação para saber como que está a sua vida com Deus. Talvez não seja só o fato de fazer uma correção, mas em momentos em que Deus parece ausente, sempre é importante fazer um autoexame da sua comunhão, da sua conexão com Cristo. E assim verificarmos como que está a nossa vida. Verificar se a nossa vida está em dia com Deus. Como que você verifica se a tua vida está em dia com Deus? Qual que é o teu termômetro? Eu tenho o meu termômetro. Você tem o seu termômetro para identificar se você está perto de Cristo ou se você está longe de Cristo? E se você está longe, você consegue identificar os motivos que estão te mantendo longe ou te afastando de Cristo? Te afastando da conexão com Cristo? A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos, e o Paulo falou aqui, nós precisamos estar conectados à videira, que nós somos ramos. E a palavra de Deus vai dizer que o ramo que se afasta, que é arrancado da videira, ele pode até viver por um pouquinho de tempo, daí ele vai secar. E quando ele seca, qual que é o destino? É fogo, porque ele vira palha. É fogo, é lixo, não serve para mais nada. Então nós precisamos estar conectados. E para permanecer conectados, precisamos sempre fazer uma autoavaliação. Principalmente se nós estamos vivendo um momento ruim. Puxa vida, estou vivendo um momento ruim, espera aí. Alguma coisa tem. Deixa eu avaliar minha vida. Deixa eu ver como que está a minha vida com Deus. Como é que está a minha vida devocional? Como que eu estou lidando com aquilo que Deus tem falado para mim? Sexta-feira a gente falou na célula, estava falando sobre ter ouvidos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. E a gente comentou sexta-feira na célula que Jeremias era uma pessoa que ele era sensível à voz de Deus. E ele sempre ouvia Deus falando com ele. Mas ele tinha uma peculiaridade. Ele permanecia ouvindo porque ele era obediente. Você precisa ouvir e fazer aquilo que Deus está falando. Por isso, Jeremias, ele estava sempre ouvindo, sempre ouvindo. Porque independente do que Deus falava, ele fazia. Independente do que fosse, se era fácil, se era difícil, ele fazia. Ele estava sempre disposto a obedecer à voz de Deus. Deus falava, tá bom, vou fazer. Deus falava, vou fazer. Por isso, o canal de comunicação entre Jeremias e Deus estava sempre aberto, estava escancarado. E talvez por essa razão, ele era flexível à voz de Deus, pela sua obediência. Eu e você precisamos fazer isso. Precisamos medir se nós estamos ouvindo ou se nós não estamos ouvindo. A palavra de Deus vai dizer que teve um momento na história em que um povo se sentiu sozinho.
se sentiu como se Deus tivesse abandonado eles, quando a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos por Nabucodonosor. E Jeremias vai nos dizer em Lamentações 3:40 que ele tem uma palavra quando acontece esse tipo de coisa. A instrução dele é: examinemo-nos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Porque se alguma coisa está acontecendo e que está nos afastando do Senhor, a gente precisa identificar. Por isso Jeremias fala: examine a sua vida. Identificou? Agora volta para o Senhor. Examine a sua vida. Quando que isso deve acontecer? Quando que você deve fazer uma autoanálise, um autoexame da sua vida? Sempre que você se sentir distante do Senhor. Sempre que você sentir que você não está ouvindo a voz de Deus. Porque eu tenho convicção de que Deus fala com a gente todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo Ele fala com a gente. Uns ouvem de uma forma, outros ouvem de outra forma. Outros não ouvem. Se você não ouve, você tem que sintonizar melhor. Como que a gente sintoniza melhor? Buscando a presença de Deus. Estando conectado à videira. Somente assim a gente vai continuar ouvindo. Uma outra coisa que a gente faz, deve pelo menos fazer nesses momentos, devemos entender esses momentos como um importante estágio para um crescimento espiritual. Talvez não seja castigo para você isso que você está vivendo. Talvez seja algo para preparar a sua vida para algo que está por vir. Talvez você precisa se fortalecer no espírito. Talvez você precisa caminhar um pouco mais perto de Deus. E nada melhor do que uma dor na alma para a gente chegar perto de Deus. Estou mentindo? A maioria das pessoas se aproximam de Deus quando estão com um problema. A maioria das pessoas. Então, quando você sentir esses momentos, avalie se de repente não é algo que você precisa viver para você se fortalecer. Talvez seja um momento de sua vida onde você vai mais buscar a Deus, vai mais crescer diante daquilo que Deus tem para você, mas também vai ter as experiências mais significativas na presença do Senhor. E talvez se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem já teve experiências sobrenaturais com o Senhor, com Deus, talvez alguns levantassem, talvez todos levantassem, mas uma coisa eu tenho certeza, de que se você já teve, você não quer parar de ter. Então você sabe do que eu estou falando. Talvez as lutas que você vive, talvez as circunstâncias que você está passando, são para fortalecer a tua vida, para te levar para mais perto de Deus, e assim você ter experiências mais significativas, experiências mais reais e mais sobrenaturais com Deus e o Espírito Santo. Amém? Devemos também ter em mente que estes momentos podem estar precedendo a chegada de muitas bênçãos na nossa vida. Amém? Talvez a gente viva lutas, porque a palavra de Deus diz que o melhor está por vir. Amém? Talvez eu e você estejamos vivendo algo também para nos preparar, mas porque a bênção está a caminho. A gente não pode desistir. Se a gente desistir, a gente perde a bênção. A gente precisa continuar. A gente precisa continuar marchando. A gente precisa continuar na esteira. Lembra da esteira que eu falo sábados aqui? A gente precisa continuar na esteira, andando para frente. Porque a gente der uma descansada, a esteira puxa a gente para trás. E não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é andar para frente, marchar, olhando para Cristo que está no final da esteira, esperando eu e você, de braços abertos. Em um dos períodos de maior silêncio da história, maior silêncio, e a história vai chamar esse período de período interbíblico, 400 anos sem um sinal de Deus. 400 anos onde as pessoas talvez se sentiram, puxa vida, Deus esqueceu da gente. Esses 400 anos, eles foram necessários, porque algo maior estava por vir. Depois de 400 anos, veio Jesus. Deus não estava ausente, Deus estava preparando aquele povo para receber o Messias. Recebeu do jeito que recebeu, e a gente conhece a história. Mas Deus preparou esse tempo para trazer o seu filho, para morrer por mim e por você. Às vezes,
um tempo onde a gente acha que Deus está de costas viradas para nós. Ele está ali, pertinho da gente. A gente só precisa buscar um pouco mais para entender. Buscando mais no Senhor, as lutas não vão sumir. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo enche o nosso coração de paz. E mesmo com todas as lutas que nós vivemos, a paz entra no nosso coração. E aquela paz é suficiente para nos ajudar a passar esse momento e chegar até a bênção que o Senhor tem preparado para mim e para você. O melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Quem quer encontrar Jesus lá na glória? E poder participar com Jesus? Eu não imagino como que vai ser, mas a gente fala com várias pessoas, eu quero falar com fulano, eu quero falar com ciclano. E eu só de estar lá, para mim, já vai estar bom. Mas estar perto de Jesus, ele podendo participar das coisas que acontecem lá, eu tenho certeza que vai ser especial. Para isso, eu e você precisamos nos segurar firme. Para isso, eu e você precisamos nos conectar com Cristo. Nos alimentar a partir da videira. E nos mantermos firmes, mantermos fiéis. Porque eu tenho certeza que Deus não está de costas viradas para ninguém. Eu tenho certeza que, por mais escuro que seja o momento que você está vivendo, talvez você esteja vivendo um momento escuro porque você está assim, E o pior não vai acontecer com você, porque Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de todos os teus passos. Ele está cuidando de todas as coisas. Aprendamos com as últimas palavras de Jesus na cruz. As últimas palavras de Jesus, antes de morrer, estão carregadas de poder e de significado. A palavra nos mostra verdades que podemos aprender a partir destas palavras. Dessas 4 que vimos nessa noite. Precisamos aprender a perdoar? Será que é perdoar que a gente precisa? Jesus nos deu uma lição na cruz, de que nós podemos perdoar. Será que nós achamos que a nossa vida não tem mais jeito? Será que a gente acha que o nosso pecado é muito grande, que a morte de Jesus na cruz por nós não paga isso? Não limpa a minha vida e a sua vida? A palavra de Deus diz que limpa. A palavra de Deus diz que paga. Eu e você precisamos nos arrepender. Eu e você precisamos dar um passo na direção dele, porque o passo em nossa direção ele já deu. Nós precisamos encontrar Jesus no caminho. Será que nós percebemos nessa noite que nós precisamos honrar melhor os nossos pais? Ou honrar de verdade os nossos pais? Respeitar? Fazer algo que a gente nunca fez? Fazer algo que a gente nunca faz? Será que Deus falou desse jeito no nosso coração nessa noite? Ou será que temos sentido Deus tão ausente? Temos nos sentido tão sozinhos? Mas nessa noite, com as palavras de Jesus na cruz, a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas. E que independente de onde dói lá com Ele também. Porque Ele está juntinho com você. Olhando, cuidando de todas as coisas. E nessa noite a gente vai orar. Em cima dessas 4 ideias, em cima dessas 4 frases, em cima dessas 4 palavras de Jesus. Eu gostaria que, sinceramente, você avaliasse a sua vida. Eu não sei como que você lida com o perdão. Eu sei mais ou menos como que eu lido. Eu não sei como que você lida com os seus pecados, com as coisas que você tem feito e que acha que tem te afastado de Jesus. Eu não sei como que você lida com seus pais, ou com alguém que depende de você, que você precisa honrar, ou alguém que cuidou de você, que você precisa honrar. Eu não sei. Não sei o que Deus falou no teu coração nessa noite. E eu também não sei se você está vivendo um momento escuro, um momento em que você não consegue entender, não consegue ouvir a voz de Deus, está se sentindo sozinho. Eu não sei. Eu sei que nós falamos 4 coisas nessa noite.
E eu queria te convidar para ficar de pé se você se identificou com alguma delas. A gente vai orar e colocar nas mãos de Deus esse assunto que só você vive com Deus. Esse assunto que só você tem para resolver com Deus. Esse assunto que só você tem dentro do teu coração e que te aperta, que te amarga, que te afasta e te prejudica até de ter uma conexão limpa, uma conexão pura e entender a voz de Deus. 4 assuntos. 4 palavras que Jesus nos ensinou ali na cruz. E se você ainda está ardendo alguma coisa no teu coração, eu te convido para ficar de pé. E nós vamos orar. E isso que você tem para entregar ao Senhor nessa noite, nós vamos consagrar. Nós vamos colocar nos pés de Jesus. E eu tenho certeza que Ele pode tirar. Ele pode te ajudar a identificar. Ele pode te ajudar a entender. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente tem dificuldade de ouvir Jesus falando com a gente, Deus falando, porque a gente está tão preso às coisas desse mundo, que o mundo faz tanto barulho ao nosso redor, que a gente não consegue ouvir. A gente não ouve. A gente até quer, mas os ruídos desse mundo entram no nosso coração de uma forma tão abrupta, que a gente não consegue identificar quando é Deus que está falando. Sabe, se você também tem essa dificuldade de ouvir Deus, também é a sua oportunidade de ficar de pé. E nós vamos orar, nós vamos consagrar e entregar todas essas situações nas mãos de Deus.